Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o professor Christopher. Estamos aqui para mais uma pré-aula da lição dos adolescentes desse segundo trimestre de 2018. Nessa lição, nós trataremos sobre o último assunto da nossa revista, a revista sobre a família cristã. E eu iniciei essa revista com a primeira lição, falando também sobre a família, que é o nosso conjunto, e elaborando algumas questões sobre a família. E nós finalizamos com a lição de número 13, que tem por título Glória a Deus pela Família. O nosso texto bíblico dessa lição está em Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, e eu quero ler com vocês. Ele diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A nossa lição começa com essa promessa de Deus a Abraão e toda a sua descendência. E todo esse conjunto de bênçãos de Deus, através de Abraão, chega até nós nos dias de hoje. Então, nesta lição de hoje, nós vamos fazer vamos trazer algumas atividades diferentes para que você, professor, possa elaborar, trazer ao entendimento do seu aluno, para que ele possa compreender ainda mais o propósito e a importância da família. Eu já quero destacar que no nosso PDF dessa aula, nós teremos as três primeiras dinâmicas que eu coloquei no nosso PDF, trata também dos assuntos e das dinâmicas que nós falamos na primeira lição. Então, se de repente você não teve a oportunidade de ver a primeira lição, você vai entrar no PDF, vai estar lá as três primeiras dinâmicas que nós já tratamos, na lição de número 1, que foi a abertura dessa lição aqui. E eu trouxe também como material auxiliar, caso você, professor, queira fazer essas, além das outras ideias que nós vamos trazer hoje aqui para essa lição, você também possa estar aplicando com os seus alunos. Aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, nós utilizamos bastante essas dinâmicas, bastante esse conteúdo interativo. Então eu creio que você também vai ser abençoado através desses materiais, através de todas as dicas que nós daremos hoje sobre essa lição. Os nossos objetivos número 1, apontar a promessa de Deus feita a Abraão, mostrar que a família é bênção para o mundo e conscientizar que devemos agradecer a Deus pela nossa família. A ideia central dessa lição é nós tratarmos desse assunto família, que hoje, infelizmente, tem sido muito banalizado em algumas das esferas da nossa sociedade. Hoje muitas pessoas já não entendem ou não compreendem e ainda assim não identificam a família bíblica sendo um conjunto, um modelo de família ideal. Então, se nós analisarmos todo o contexto, tudo que nós temos vivido hoje em dia, todo o problema que nós temos tido na nossa sociedade, com toda certeza nós podemos afirmar que é porque, em muitos casos, a nossa família, as famílias, de uma forma geral, elas estão desestruturadas, o que acaba entrando em consequência, o que acaba consequentemente trazendo alguns problemas na sociedade e que nós vemos vivendo atualmente. Então, essa ideia de trazer sobre essa lição é que os alunos entendam de que forma a família ela pode trazer esse bem-estar para a sociedade. De que forma nós podemos, como família, sermos influentes e também sermos pessoas que vão trazer um modelo para que se possa ser vivido de uma forma correta, através das lições bíblicas, através da palavra de Deus, através deste ensino que nós temos com a Bíblia Sagrada, trazendo e nos mostrando, identificando que nós, como família de Cristo, devemos ser sal da terra, devemos ser luz do mundo, e de que forma nós podemos aplicar isso. A lição ela vai começar com 3 tópicos. Ela fala sobre a promessa de Deus a Abraão, aí em seguida ele vai dizer da casa para o mundo, e em terceiro, glória a Deus pela família. Sobre os assuntos da história de Abraão e tudo mais, isso aqui nós sempre comentamos nas lições, como nós somos um material de apoio para você, professor, as questões entre as histórias de Abraão, as histórias sobre a família na Bíblia, nós deixamos para que você, professor, passe para os seus alunos e eles possam entender, compreender de uma forma clara e objetiva sobre a história de Abraão, sobre como Abraão foi chamado, o meio que o Abraão foi chamado. Então,
tente trazer para eles, ilustrar de uma forma bem clara, bem dinâmica e objetiva, o modelo do lugar onde Abraão estava, né? Que Abraão vivia no meio de um povo muito pagão, e aí Deus chama ele para que ele saia do meio da sua casa, para que ele monte sua família, e ele vai criar toda essa estrutura e as promessas de Deus na vida dele. Então toda essa parte bíblica, histórica, nós cremos que você, professor, vai aplicar para eles, vai passar para depois estar passando as atividades subsequentes dessa lição. Eu trouxe hoje para nós fazermos rapidamente, falamos sobre esse tema, glória a Deus pela família. Eu trouxe 3 atividades que eu gostaria que você aplicasse com seus alunos. A primeira dessas atividades é um encontro em família, junto com seus adolescentes. Muitos adolescentes, nós vemos que eles têm alguns problemas em família, ou de repente nem todos têm a sua família. Então, uma das primeiras atividades que nós queremos trazer aqui é que você faça um encontro modelo família. De que forma que eu vou fazer esse encontro modelo família? Você vai fazer um encontro de uma forma bem aconchegante. Essa é a palavra, aconchegante. Então você vai, em um dia da escola bíblica, você pode dizer para eles que eles podem... Nós fizemos aqui e deu muito certo, ficou muito legal. Como nós moramos aqui no sul e faz frio, nos nossos encontros, o que nós falamos? A gente disse assim, pessoal, nesse encontro a gente vai fazer bem natural, vamos dizer assim, né? Então vocês podem trazer uma coberta, vocês podem trazer seu próprio cobertorzinho para vocês ficarem cobertos. A gente trouxe um pãozinho de queijo, um chocolate quente, a gente trouxe alguma coisinha que para eles se sentirem realmente em casa, porque de fato eles estão em casa, né? A igreja, o templo também é a nossa casa, e nós estamos em família, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos pastores, colegas e tudo mais. Então, traga essa ideia para eles que eles estarão em casa. O templo é uma extensão, né, da casa deles, a igreja faz parte da família, para que eles já comecem a compreender tudo isso. Então foi bem legal, foi bem gratificante, e aí quando você trouxer, pedir para eles trazerem, você prepara um ambiente também, né, bacana para que eles fiquem, bota alguns tapetes, você pode colocar alguns tapetes no chão, algumas almofadas, para que eles fiquem bem à vontade. E dessa forma você vai trazendo e abordando os assuntos. Então, o primeiro de tudo é você preparar esse ambiente, preparar para que fique algo aconchegante. E nesse ambiente você pode ir falando sobre a família. Então, você pode fazer bastante debate, você pode perguntar para eles sobre a família, você pode trazer questões sociais do nosso dia a dia, você pode falar sobre criminalidade, você pode falar sobre violência, de que forma eles entendem que a família influencia nessas questões sociais. E aí você pode trazer vários exemplos, corrupção e tudo mais, para que eles possam identificar quais são as etapas na família onde acontecem essas fragmentações, essas quebras, muitas vezes, dos princípios bíblicos que podem ocasionar nesses futuros problemas. Então, é interessante a gente trazer isso sobre alguns problemas sociais. Um exemplo claro que nós temos e nós sabemos que, de certa forma, causa algumas rupturas no contexto social familiar é a gravidez na adolescência, a questão dos estudos, a questão de drogas e vários outros assuntos que nós podemos tratar que podem ser rupturas em questões familiares, bebidas alcoólicas, enfim, nós temos vários casos e você vai se surpreender com vários casos, lógico, dos seus adolescentes, e pode usar também alguns exemplos de como isso pode ocasionar de forma ruim, né, para a família e para a sociedade. A partir desse exemplo, então, você vai dialogar com eles, você vai trazer essas ideias e para que eles consigam interpretar aquilo que Deus trouxe para nós, que foi as bênçãos e aquilo que Deus prometeu a Abraão e segue até nós nos dias de hoje, e também a questão do pecado da humanidade, de que forma o ser humano ele se afasta de Deus através do pecado e isso acaba também trazendo rupturas na família. Então, todo esse modelo primário sobre Abraão, todas essas questões, você pode abordar nesse primeiro assunto e em seguida você pode ir para os demais. Após você fazer esse momento com eles, nós temos um segundo exemplo que você pode pegar caixinhas, eu não trouxe aqui as caixinhas, mas você pode pegar algumas caixinhas, por exemplo, qualquer tipo de caixa, de sapato,
caixa de bombom, pode ser caixinhas pequenas, e você vai construir um muro, um pequeno murinho, você vai fazer com eles um muro. E nessas caixinhas, você vai pintar como se fossem tijolos, você vai colocar que aquilo ali seria uma estrutura, seria família. E quais tijolos principais não podem faltar nessa estrutura? Então você vai fazer com eles, você pode fazer com que eles pintem, que eles escrevam, e cada um vai colocar a sua opinião sobre o assunto. Quando eles colocarem a palavra que eles acreditam, por exemplo, você vai construir lá um murinho, na base do murinho da sustentação você vai colocar Deus, você vai colocar amor, fidelidade, enfim, vários aspectos, né, que nós encontramos na palavra de Deus, que são os nossos fundamentos, e aí você vai pedir para que eles expliquem por que esse assunto, por que esse modelo que eles identificaram é importante para a estrutura da família. E aí você vai pedir para que eles expliquem, para que eles falem um pouquinho sobre aquele assunto, e aí você já consegue entrar também abordar essa questão da lição, como é importante a família e como é importante nós glorificarmos a Deus através da nossa família. Porque o título da lição é o título da nossa lição é Glória a Deus pela Família. Então, a família ela tem que glorificar a Deus em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas de onde nós estamos. Nós devemos glorificar a Deus através de uma família, de um aluno na escola que glorifica a sua família, a sua casa, através dos ensinos do seu pai, através da sua disciplina, daquilo que os seus pais ensinaram. Em toda essa questão familiar, ela vai glorificar a Deus, porque quando as pessoas elas veem esse tipo de pessoa diferente, essas pessoas comprometidas, que estão firmes na palavra de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é glorificado. Do outro lado também, se nós, como igreja de Cristo, nós não estamos nos esforçando para ser sal e luz da terra, nós podemos causar falsas impressões nas pessoas, e as pessoas podem ter nós como exemplos negativos. Então é muito importante que a família esteja alicerçada e conheça aquilo que nós professamos e nós sejamos íntegros na palavra de Deus, para que as pessoas entendam que nós, lógico, não somos perfeitos, mas nós seguimos um modelo e nós temos algo diferente em quem elas podem confiar e quem elas podem também buscar esses recursos para a sustentação da família. Nós temos também algo legal para fazer, que você pode, eu já dei essa dica na outra lição, só vou relembrar aqui com vocês, é trazer alguns pertences da sua família, pertences antigos, por exemplo. Você, professor, pode fazer isso, e é importante que você faça, até porque os adolescentes, de repente, não têm muitos desses equipamentos, não têm muitos desses materiais, mas você, professor, pode trazer para contar uma historinha rápida para eles. Se você tiver uma máquina de escrever, coisas antigas do seu passado, um celular antigo. Nós temos também projetor, aqueles retroprojetores, se eu não estou enganado, acho que é esse o nome, que eram antigos, e explicar como aquilo ali, né, fez parte da tua vida, como aquilo ali fez parte da sua família, alguma coisa que relembre a sua família, um brinquedo que você ganhou antigamente, de que forma, né, o seu pai tratava. Eu, por exemplo, tenho um exemplo meu, é que eu ia com o meu avô era mecânico, e eu ia com o meu avô fazer socorro de caminhão, ele ia lá fazer manutenção dos caminhões, eu ia junto com ele, aí eu tinha uma caixinha de ferramenta pequenininha em que eu levava minhas ferramentas e fazia junto com ele, ajudava. Então, você pode trazer isso e contar, olha, nos meus tempos nós íamos assim, fazíamos dessa forma, né? A família, ela estava mais próxima, teoricamente nós não tínhamos tanta tecnologia, onde cada um ficava no seu celular, não, né? Não existia isso, então o contato ele era mais próximo, né? E você pode utilizar isso também com eles. E uma última lição, e aí é uma lição de casa mesmo, é uma tarefinha para eles, é você fazer o cofre do tempo. Isso vai ser importante para as famílias no decorrer, né, dessa lição, no decorrer do próprio processo das aulas, dos encontros e tudo mais. Qual é a dica? Que você prepare o material, verifique com os adolescentes, você prepare o material, canos de PVC. Geralmente a gente faz um cano de PVC. Você vai pegar um cano de PVC, pode ser um cano mais ou menos assim, de umas 2 polegadas, e você vai pegar também as tampinhas dele, para que você consiga fechar. Ali, nessa primeira aula, você pode pedir para que eles tragam vários objetos, fotos, cartinhas, algumas coisas que eles fizeram,
porque você vai montar um cofre do tempo. Como que vai funcionar? Ou você vai passar para eles as dicas para eles montarem em casa com os pais, né? Eles vão colocar tudo dentro desse potinho de PVC, pode ser pote, pode ser baú, caixa, qualquer material que eles consigam armazenar alguma coisa dentro, né? Depende daí do tamanho das coisas que eles vão trazer, mas de preferência coisas pequenas. E ali dentro dessa caixa ou desse cofrinho, vamos dizer assim, eles vão colocar tudo ali dentro, podem colocar dentro de um plástico, colocar ali dentro, vão embrulhar e vão enterrar em algum lugar isso. É como se fosse um cofre. Não é guardar em algum armário, alguma coisa assim. De preferência que eles, no terreno onde eles moram, ou se de repente moram em apartamento, ou se tem a casa de algum parente, de alguém conhecido, dizer assim, eu quero fazer um buraquinho aí no chão, quero enterrar um cofrinho aqui. E você vai pegar, você vai enterrar o cofrinho ali e você vai marcar na sua agenda para abrir depois de um certo tempo. Um exemplo, é legal fazer essa dinâmica ao longo prazo. Por exemplo, eu guardei isso e vou abrir daqui 3 anos, daqui 5 anos. É legal ter um tempo a mais para fazer essa abertura. Mas, se é algo mais recente, alguma coisinha, por exemplo, uma fotinho sua de infância, uma carta que você entregou para sua mãe, uma coisa assim que é mais rápida e é mais direta, mais pessoal, você pode abrir, sei lá, em 1 ano. O ideal seria um mínimo de 1 ano, né, para frente. Então você vai fazer esse cofrinho, você vai abrir depois de 1 ano. Aí qual é a ideia? Qual é a mensagem de você fazer esse cofrinho, né, esse cofrinho do tempo para questões da família? É reforçar a importância das pequenas coisas, dos pequenos atos, dos pequenos gestos com a nossa família. Muitas vezes nós buscamos ou perdemos muito tempo com outras coisas e não tiramos aquele tempinho para estar junto, conversando, brincando com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos avós. E a gente sabe que o nosso tempo na Terra ele é curto, né? Então nós precisamos aproveitar também com a nossa família. Essa dinâmica é legal porque você vai conseguir tirar esse tempinho com eles para que eles façam isso e depois de 1 ano, enfim, quanto tempo eles proporem para fazer abrir esse cofre, vai ser muito interessante porque vamos supor que sejam daqui 1 ano, daqui 2 anos, eles vão fazer isso com os pais, daqui 1 ano ou 2 anos eles vão lá, vão abrir e vão relembrar todo aquele momento de quando eles estavam preparando aquele cofrinho, né? O que estava acontecendo naquele ano, naquele momento que eles estavam vivendo, até isso é interessante às vezes colocar, o que está acontecendo no Brasil, na minha cidade hoje, nesse ano. Por exemplo, estamos em Copa do Mundo, então neste mês estava a Copa do Mundo, nós fizemos tal, e coloca alguns resultados da Copa, não sei, enfim, pode colocar vários detalhes ali que estavam acontecendo naquele dia, ou naquela semana, naquele mês, para depois relembrar desses momentos em família, estarem todos juntos para fazer desenterrar, né, esse cofrinho e algumas memórias que ali vocês irão guardar. Então isso é importante para a gente firmar os nossos laços como família e estabelecer essa comunicação, esse fortalecimento de pai com filho, de filho com pai, enfim, ou com o responsável, com aquele que está ali ajudando e auxiliando de alguma forma no crescimento espiritual, intelectual dessa criança, desse adolescente. Por fim, para a gente finalizar, eu acho interessante e muito importante você, professor, fazer um dia de encontro com os pais e com as famílias. Nós sabemos que muitas vezes as classes de adolescentes e adultos, elas são separadas, né? Mas escolha um dia para que você possa estar junto com os pais, junto com os adolescentes e fazer algumas brincadeiras, algumas dinâmicas com eles. Você pode fazer também, pedir para que os adolescentes escrevam uma carta para os seus pais. Eu já falei isso também na outra lição. Escrever uma carta para o seu pai, quanto ele é importante, né, para esse filho. Pede para o pai também, escreve uma carta para o filho de como ele é importante, para que essa família ela entenda o propósito de caminhar junto. E não só esse pai com esse filho, mas todos os adolescentes que estarão participando desse grupo. A família cristã, ela incide também no corpo de Cristo, naqueles que estão ao nosso lado, caminhando junto conosco. E é muito, muito, muito importante que todos os adolescentes, quanto os jovens, todos os irmãos da igreja, eles estejam em comunhão e saibam, né, interpretem, identifiquem que
todos somos uma família. Então, quanto maior for a aproximação dos adolescentes com você, professor, com o pastor, com a igreja em si, isso vai fortalecer ainda mais o convívio, vai fortalecer as estruturas da igreja, e a família, o reino de Deus como corpo de Cristo, ele só tende a ganhar com isso. Nós teremos, e conseguimos observar dessa forma, alunos que vão melhor na sala de aula, as amizades são amizades mais saudáveis para a vida do adolescente, eles conseguem, de certa forma, ter um desempenho melhor na escola, ter um desempenho melhor na sociedade, onde eles estão. E isso nós temos vivido muito, muito intensamente aqui em Blumenau, e eu creio que você também está vivendo aí na sua cidade. Nossos adolescentes, eles estão impactados pela palavra de Deus, eles estão fazendo encontros nas escolas, eles estão transformando onde eles estão, os encontros deles, eles estão fazendo de forma diferente. E é isso que nós não podemos perder, é essa característica da família, essa característica do amor, do fortalecimento, junto daquilo que a palavra de Deus traz para nós, junto daquilo que a Bíblia Sagrada nos traz como princípio, como doutrina, como ensino. E dessa forma nós vamos estabelecendo, raízes, nós vamos estabelecendo fundamentos sobre a vida do adolescente, sobre a família cristã, e aí sim nós podemos glorificar a Deus pela família e também por tudo aquilo que nós vivemos. Então, glória a Deus pela família é porque nós conseguimos e nós sabemos que a família tem um grande potencial e uma importância sem igual na sociedade. Uma família estruturada é uma sociedade melhor. Nós cremos nisso, nós cremos porque a palavra de Deus nos mostra que toda vez que a família ela esteve unida, o povo de Deus ele reinou, o povo de Deus ele foi fortalecido, e ainda que nas dificuldades, nas fragilidades, o povo soube como lidar, glorificou a Deus, porque sabe que todo o propósito, tudo aquilo que Deus faz, todas as coisas, elas cooperam, vão se juntando para o bem daqueles que amam a Deus, e seguem no seu propósito. Então, o propósito da família é esse, glorificar a Deus. E eu agradeço a vida sua, professor, todos os líderes que aqui nos assistem, dos pastores, porque todos que têm vindo buscar esses recursos, esses materiais, têm entendido desse propósito. E eu espero que essas simples dinâmicas, essas simples ideias possam também te ajudar nessas próximas aulas. Que você possa sempre colocar Deus e os propósitos, ainda que a sua classe não seja uma classe tão grande, mas que você não venha desistir daqueles adolescentes que Deus colocou para que você, professor, pudesse guiar. Muitas vezes é difícil, sabemos, preparar a aula, um tempinho que a gente dispensa para estudar, para fazer toda essa preparação, mas nós temos que entender também que isso é amor, nós fazemos por amor, e para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida e através das famílias que serão impactadas por tudo aquilo que os adolescentes vivem, aprendem e desfrutam em Deus. Então, o nosso desejo é esse, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, da ADBlu, é que você, professor, que você, líder, possa incentivar, capacitar e possa trazer esse ambiente mais família para que a própria família da igreja, o corpo de Cristo e a família dos adolescentes seja glorificado e Deus possa transparecer para as outras pessoas através das nossas famílias, dos nossos lares. Eu agradeço por você ter vindo até aqui, assistido mais essa pré-aula, e nós nos vemos nas próximas aulas, nas próximas lições. Até mais, um abraço e tchau, tchau.